Um bom dia, boa tarde a todos, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E eu queria trazer para vocês sobre esse post, né, do Elon Musk. Depois, assim, todos já sabem que o Trump venceu, eu já falei com vocês lá no canal do Telegram, vou deixar o link na descrição. O Trump venceu as eleições assim, com 295 delegados, foi uma vitória esmagadora, ganhou no voto popular com mais de 13 milhões de votos a mais. E mais do que isso, o Trump agora ele tem todo o poder na mão. É a grande e a maior das oportunidades dele de mudar todo o sistema, né? Todo o sistema dele. E tirar, né, as bases, as raízes, né, do sistema corrupto que foi implantado pelo liberal globalismo nos Estados Unidos, no mundo. E ele ganhou a maioria na Câmara, no Senado, tem uma Suprema Corte conservadora, tem o apoio popular. Então agora o Trump detém nas mãos uma força muito grande. Isso já se provou com grandes países trazendo mudanças, né? Proibição de leis caindo por terra. E eu deixei um vídeo sobre isso aqui. Eu postei um vídeo dele e a promessa dele. Ele prometeu revogar, né, voltar à lei, que foi esse vídeo aqui, ó. Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Se isso for real, né, ele vai acabar, ele vai desmantelar todo o Estado profundo. Isso aqui é a primeira lei. Ele fez um pacote com 10 leis e aprovações que o Donald Trump vai fazer no mandato dele. O primeiro seria entregar todo o poder na mão dele, né, os congressistas, o Senado, dariam poder total ao presidente para demitir qualquer burocrata que tiver no sistema, qualquer empregado, qualquer. Esses burocratas são essa turma que fica criando essas leis, fazendo esses empecilhos aí do wokeismo no sistema e etc e tal. E ele vai ter isso nas mãos. Essa é a primeira. Eu não vou deixar rolar todo aqui, aliás, eu quero passar aqui, mas eu temo que possam derrubar por causa da imagem, né? Vamos ver. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservative. Por quê? A esquerda fez isso em alguns países, mas o liberal globalismo fez isso nos Estados Unidos e no mundo. Eles não têm maioria do apoio popular, mas eles colocaram seus burocratas, seus servos, em todos os cargos de esfera política, de esfera institucional, governamental, tem lá os seus agentes. E esses agentes são lá o quê? Eles têm a mentalidade do woke, né, liberal globalista, que persegue o cristianismo, os cristãos e tudo que é contra a agenda deles, inclusive implantando censura, perseguição, destruição de suas empresas privadas e etc e tal. Então, tudo isso representa o sistema liberal globalista. E ele está prometendo que vai derrubar toda essa pessoa. Ou seja, ele vai derrubar um sistema inteiro, porque está impregnado dessas pessoas. Então ele está dizendo que vai demitir todo mundo. Ou seja, ele tem o poder, ele não vai ter resistência, porque ele ganhou a maioria em todos os pontos. E a Suprema Corte é conservadora. Então, assim, me parece muito com aquilo que está escrito pelo profeta Daniel, de que o homem, quando vir, né, o homem tão esperado das nações, quando ele vir, ele fará tudo o que lhe apraz. Tudo. Ele fará conforme a sua vontade, e na sua mão o engano prosperará. Ele destruirá os poderosos e o povo santo. Então começa assim, se essas 10 leis do Trump ele implantar, e eu acredito que ele vai, muitas cabeças irão rolar nos Estados Unidos e vai ser de forma assim extremamente vergonhosa ver como essa atual Babilônia vai ruir nas mãos dele, porém, todavia, não vai parar por aí. Então,
É bem preocupante. Vamos ver as próximas. Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Uau, essa aqui vai ser sem sombra de dúvidas, assim, vai causar um estrago sem precedentes na história. Ou seja, ele vai desclassificar e publicar toda a documentação de censura e perseguição que foi feita nesses últimos anos contra as pessoas. Ele vai publicar, tornar isso público, mostrando quem censurou e perseguiu, né? Quais empresas, quais pessoas, sob mando de quem e o que causou. E isso aí, vocês podem ter certeza, isso vai ser algo fenomenal realmente. E todos nós queremos isso. E vai ser muito bom. E olha quem está do lado dele, né? O dono do X, o Elon Musk. Né? Vamos lá. Eu vou falar dele, que eu comecei com a matéria dele aí, depois eu vou explicar. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee, so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American. Isso aqui também foi algo... as pessoas não entendem isso, que a censura que está acontecendo no mundo, na internet, na TV, contra os conservadores, parte dos Estados Unidos, porque a liderança liberal globalista está nos Estados Unidos. Foram eles que começaram a censura e a perseguição, desde que começou o flagelo da pandemia. E ele agora está prometendo que ele vai, primeiro, descentralizar isso, não vai ter um órgão do governo fiscalizando todos os institutos, né, de vigilância de todos os estados. Não, cada estado faz o seu, ou seja, é dar mais descentralização, mais poder aos estados ainda, para que não haja esse abuso, esse controle centralizado, uma subversão por parte do governo federal contra os estados. Isso realmente não pode acontecer. E isso é... E o Elon Musk é um pregador da liberdade de expressão, né? Apesar de querer colocar um chip no teu cérebro, ele prega a liberdade de expressão, como é o X, né? E ainda parar a espionagem contra o cidadão, acho isso um pouco difícil, porque eu acredito que até ele, que é presidente, vai querer espionar, né? Quem detém esse nível de poder aí não quer tirar isso de forma alguma. Ele pode usar de uma forma menos problemática, mas acabar com isso aí tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington. Outra coisa é mudar a estrutura de poder americana, né? Ou seja, os locais... Olha, eu quero voltar isso aqui para vocês perceberem o que está acontecendo, né? As vastas estruturas burocratas que estão em Washington. Por que esses escritórios de espionagem, de censura, burocratas que trabalham para implantar essa agenda do governo ficam localizados em Washington? Porque Washington é um local geralmente de maioria democrata, o governo central está lá dentro... Os democratas lá são maioria, então assim eles ficam impedidos de serem atacados. A proteção ali e o núcleo deles ali é muito mais fortalecido e centralizado, o que dá
poder para o governo, né? Fiscalizar, saber das informações muito mais rápido. Quando você descentraliza isso e coloca em outros estados, não em estados, por exemplo, democratas, mas também em estados republicanos, você permite que o povo tenha mais acesso à informação e que outros governantes, né, governos de aquele local, tenham acesso à informação também e possa, claro, combatê-las ou propagá-las. Ela também estará, esse escritório estará sob o governo federal, mas também sob uma jurisdição independente de um governo, de um estado independente. Isso é muito interessante. Outside the Washington swamp, just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a Isso aqui também vai ser lindo de ver, né? Por quê? Porque essa turma que fica perseguindo essas empresas, depois eles fazem contratos, né? E são aceitos nessas empresas. Eles recebem trabalho lá, porque eles fazem censura, perseguem a mando do Estado, depois o quê? Eles aceitam trabalho lá. E aí o que ele vai fazer? Agora quem fizer isso é o seguinte, eu vou proibir, você não terá direito a entrar em nenhuma empresa, você não pode aceitar a empresa que você perseguiu, que você atuou, né, como membro do Estado, se você atuou numa causa em relação àquela empresa ou àquela instituição, você não poderá trabalhar lá, você fica proibido. Perfeito, tira dessas pessoas seus direitos, isso é interessantíssimo e muito bom. public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push Ah, Big Pharma, a indústria farmacêutica, ele vai tocar aí no ninho da serpente, né? Quanta coisa vai ser descoberta. E detalhe, tá bom? O Trump vai nomear para comandar o sistema de saúde americano o Robert Kennedy Jr. E ele é contra, né? As vacinas, ele é contra um monte de coisas aí, como o uso do flúor, né? Ele quer proibir essas duas coisas e algumas das picadinhas ele quer proibir e quer proibir o uso de flúor na alimentação. Então ele vai enfrentar a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, que hoje é comandada basicamente por 3 empresas poderosíssimas no mundo. Então assim, é hora realmente, eles vão enfrentar essa Babilônia aí que está bem estabelecida. E que dê certo, que consigam. constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state. Maravilha! Isso aqui também para mim é imprescindível, tá? Acabar com os mandatos para o Congresso, esses mandatos longos, tornar eles mais curtos. Sendo assim, não é? E também não ter um mandato vitalício, ou seja, vai ter lá o direito a um tempo no governo, não eterno, mas um tempo. Sendo assim, pronto. Certas pessoas não vão poder se enraizar lá no poder e ficar lá para sempre, porque é assim que você destrói o Estado profundo. Olha, muita cabeça vai rolar. Que ele consiga, que isso dê certo, porque vai ser incrível de ver esses próximos anos. Foi dito aí que o Elon Musk comprou a CNN, né, e o Javier Milei da Argentina, inclusive, propagou que ele fez isso. Na verdade, olha, você pode ver que o Twitter foi do Elon Musk paródia, é uma paródia. Na verdade, não foi o próprio que falou, não é? Então, não pode ser verdadeiro isso, por enquanto ainda não tem como confirmar, tá bom? Mas é claro que se ele comprar a CNN, seria algo realmente extraordinário e eu vou vir aqui falar com vocês. Mas esse poder da grande mídia, esse poder aí, o Donald Trump, junto com o Elon Musk, agora eles têm o poder nas mãos e a grande oportunidade da história de acabar com o globalismo. E aí vai restar eles, né, os conservadores, e do outro lado nós vamos ver aí o Putin, a China, o Irã, com o eurasianismo. O mundo caminha para os 10 reinos. E o Trump, ele foi colocado ali, para quem não sabe, tá bom, para salvar o dólar e a economia americana, o poderio e o império americano. Ele foi posto ali
os democratas nem lutaram por isso, porque eles sabem que só quem pode salvar o dólar de uma forma desesperada é o Trump e a forma, a ideologia, a forma de governo dele. Fora isso, vai ser dias realmente turbulentos. Vamos para outra matéria que eu separei. Tá aqui no R7, né? Mas eu queria falar para vocês sobre isso aqui, ó. A OTAN quer convencer Trump de que os problemas com Rússia e Coreia do Norte também são dos Estados Unidos. Eles acham que vão convencer o Trump, né? Mas o Trump ele não é a favor da OTAN como ela é hoje. Para ele, a OTAN tem que se preocupar, a Europa que se defenda sozinha, não, e tem que pagar. Se quer ajuda dos Estados Unidos, se quer a proteção americana, então que pague proporcionalmente por isso. E o secretário-geral, que agora é o Mark Rutte, afirmou que quer discutir com o republicano a parceria militar entre Kremlin e Pyongyang. Tá aí um videozinho. O doutor em Direito Internacional, Feijó, explicou em programa de TV a Record News que a reeleição de Trump, que com a reeleição, né, a OTAN busca manter os Estados Unidos comprometidos com a aliança, destacando a importância da parceria entre os países. Os europeus estão acostumados com a presença dos Estados Unidos no território, contribuindo para a estabilidade do continente. Só que as coisas, as relações vão mudar, né? Olha só, o secretário da OTAN, o Mark Rutte, afirmou hoje que pretende conversar com ele sobre a ameaça representada pela aliança entre Rússia e Coreia do Norte. Por quê? O eixo Rússia, Coreia do Norte, China e Irã estão cada vez mais unidos para derrubar o poderio do dólar, o poderio americano, tanto militar, mas principalmente econômico. E aí eles querem que a Europa quer se juntar com o Trump, e agora está vendo, ó, o Trump está vindo aí. Só que a outra chance que o Trump tem é que, olha, eu me uno a vocês, só que certas figuras têm que sair do poder aí, e vocês têm que ir para o mesmo caminho que eu. Né? O globalismo, até os globalistas, como Emmanuel Macron, nós vimos que o governo da Alemanha já caiu, a coalizão do Olaf Scholz caiu, a Alemanha agora não tem um governo estabelecido, vai antecipar eleições para março de 2025. Isso aí já é o efeito Trump no mundo. Hoje, irmãos, vamos aqui pro Twitter que eu quero, desculpa, o Telegram, que eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante, né? Eu separei algumas coisinhas para vocês, mas foi uma coisinha do Catar, né? O Catar colocou aí, ó, disse que os membros do Hamas não são mais bem-vindos no seu país. E hoje nós tivemos aí ataques, né? Uma vergonha na Holanda, em Amsterdã, ataque contra judeus por parte de muçulmanos árabes, depois do jogo do Ajax Amsterdã contra o Maccabi Tel Aviv pela Liga Europa, e aí fomos ver cenas de migrantes árabes, né, ou torcedores árabes do Ajax, que estavam andando nas ruas com bandeiras palestinas, caçando judeus para os agredir, e agrediram diversos, dezenas de judeus, inclusive, até o momento, né, 3 dos judeus que estavam lá para o jogo estão desaparecidos. Israel mandou 2 forças-tarefa para protegê-los e para resguardar a volta dos torcedores israelenses para o país. A situação na Europa é difícil. O Wilder, né, que é um holandês, ele fez duras críticas ao governo. O líder, né, ele é o líder do Partido para a Liberdade, ele é da direita holandesa, o maior partido do parlamento hoje, que comanda a Holanda. Ele disse, abre aspas, parece uma caça aos judeus nas ruas de Amsterdã. Prendam e deportem a escória multicultural que atacou os torcedores do Maccabi Tel Aviv em nossas ruas. É uma vergonha que isso possa acontecer na Holanda. Totalmente inaceitável. Ele também, o Geert Wilders, disse um pogrom nas ruas de Amsterdã. Nós nos tornamos a Gaza da Europa. Muçulmanos com bandeiras palestinas caçando judeus. Eu não aceitarei isso, nunca. As autoridades são responsabilizadas por suas falhas em proteger os cidadãos israelenses. Nunca mais. Né? E aí o Conselho de Segurança Nacional de Israel apela aos israelenses e judeus na Holanda para que evitem exibir e externalizar símbolos judaicos como estrelas de Davi, menorot, bandeiras israelitas, nas ruas da Holanda até que a força-tarefa de evacuação ocorra. O primeiro-ministro dos Países Baixos, né, acabei de falar com Netanyahu e confirmei que os perpetradores serão levados à justiça. De novo, o Geert Wilders convoca uma reunião de emergência do governo holandês para discutir o início de deportações em massa de marroquinos para fora da Holanda. Maravilha, não é? Maravilha.
e que vão tudo mesmo embora e nunca mais retornem. E aí o Catar é o efeito Trump, foi pressionado e membros do Hamas não podem mais pisar no Catar. E era o Catar que fazia mediação de paz entre o Hamas, Israel, Egito, né? Agora o Hamas realmente, isso é prova de que o Trump vai permitir que Israel arrebente com o Hamas de uma vez por todas e com a faixa de Gaza. Gaza vai se tornar parte de Israel, assim como a Cisjordânia, Judéia e Samaria. Outra coisa, né, sobre esses ataques, os torcedores do Ajax, eles têm um canto entre eles, inclusive, que é o Hava Nagila, que é uma música hebraica, né? E os torcedores do Ajax, os holandeses, eles são muito amigos dos judeus. Inclusive, os torcedores do Ajax são chamados de super-judeus, têm relações muito boas com torcedores israelenses. E antes do jogo, eles estavam comemorando, cantando Hava Nagila com os torcedores do Maccabi Tel Aviv, né, um time israelita. Os violentos ataques aos adeptos do Maccabi foram perpetrados por multidões vindas de imigrantes do norte da África e do Médio Oriente. Para a gente ver o que está acontecendo com o mundo, né? Essa é a situação do mundo hoje. É o efeito Trump e o que está acontecendo no mundo, irmãos. É isso aí que nós estamos vendo, né? O mundo está caminhando para uma mudança muito grande. O mundo está sentindo os efeitos de Donald Trump no poder. Nada mais será como antes, tá bom? Deixo vocês aí com essas informações tão importantes e aguardem, porque sem sombra de dúvida o que nós vamos vivenciar de 2025 para frente será algo que vai acabar. E como Elon Musk postou na sua conta no X, é a Novus Ordem Secularum, é uma nova ordem internacional. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir.